Quando eu comecei a ver o The Clash tocando reggae, eu comecei a falar, opa, acho que a liberdade está além dos gêneros musicais. Eu já toquei com o Odair José, já fiz um show com ele, assim, foi um negócio que eu aprendi muito. Tocou, chorou. É, meio misturado. É por isso que eu gosto muito de Exu, né? Porque Exu faz o certo virar torto, o torto virar certo, o caminho nunca é reto, né? E comecei a forçar para que minha música fosse paulista, sabe? Não foi uma coisa natural, não, porque eu sou muito paulista. E se você tem lá um tio que desde as reuniões de criança você lembra que ele era estúpido, que era um escroto, que mandava sua tia calar a boca, que passava a mão na bunda de não sei quem, e falava merda sobre política, e era racista. Ah, não, o cara é assim mesmo, não sei o que. Agora ficou insuportável, agora o cara é bolsonarista. Essa semana eu converso com um artista cuja assinatura é uma das mais reconhecidas da cena da música paulista contemporânea. Eu tô falando do Kiko Dinucci. É ele que bate um papo de música comigo. Papo de música. Papo de música. Apresentação, eu, Fabiane Pereira. Kiko, eu quero começar falando um pouco sobre a sua trajetória artística. Você começou na carreira musical, digamos assim, numa banda de punk rock nos anos 90. De lá para cá, muita coisa aconteceu. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa trajetória, mas que me contasse também como é que o punk rock encontrou o candomblé. As coisas que reúnem a minha trajetória, eu não consigo explicar de uma maneira tão consciente, porque foi acontecendo tudo de um jeito tão louco, como é a vida mesmo, né? Na adolescência eu fiquei muito... Eu achei, né, no punk rock um jeito de me expressar artisticamente, esteticamente. Então acho que eu tive tanta sorte de cair nessa escola, eu chamo de escola mesmo, porque foi onde eu aprendi tudo, né? Onde eu aprendi a ler, onde eu aprendi a tocar, onde eu aprendi a ter uma visão mais crítica do mundo. E dentro dessa visão que o punk dá, eu sempre imaginei muito a liberdade, o punk como liberdade. E o punk rock não é isso. Todo estilo que é um gênero, o punk, o rock, o samba, eles são gêneros fechados. Eu não gostava de me prender dentro dos clichês do punk, né? Então comecei a ouvir outras coisas e o samba foi um divisor de águas, assim, abriu muito minha cabeça. E eu achei outros punks, né? Eu fui começando a ter uma visão de que punk não era música, um estilo de música. Punk era uma visão, era uma possibilidade de você se expressar, talvez de uma maneira agressiva. Mais do que agressiva é ser livre, né? Quando eu comecei a ver o The Clash tocando reggae, eu comecei a falar, opa, acho que a liberdade está além dos gêneros musicais. E o samba me mostrou vários, né? Dessas figuras. Noel Rosa pode ser um punk, Nelson Cavaquinho pode ser um punk, Moreira da Silva pode ser um punk. Do samba, eu fui atrás do candomblé, porque eu queria saber aonde estava essa origem do samba aí. Que a tia Ciata, que aconteceu na casa da tia Ciata, né? O que acontecia? Onde foi parar? Porque eu não vejo mais no samba de rádio essa coisa. Mas eu enxergo isso como tudo isso como uma série de acidentes, assim, que foram me levando por esse caminho, né? Por isso que eu gosto muito de Exu, né? Porque Exu faz o certo virar torto, o torto virar certo. O caminho nunca é reto, né? Nunca é reto. No escuro, uma pedra vira um muro. No escuro. Salve, galera, aqui quem tá falando é o Joca. Tô passando pra convidar todo mundo pra ouvir o novo single, Novo Milênio, foi feito em parceria com a Grão Mestre. É o primeiro single do selo Headley Records, em parceria com a Mangolab. Tá disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube com um clipe muito massa, feito em stop motion pelo Antônio Arraes e pela Cecília Abade. A música fala sobre encontros, desencontros, cotidiano, expectativas, tempo, trazendo um pouco do universo nosso, né, meu e da Grão Mestre, das crianças que cresceram nos anos 2000. Espero que todo mundo curta. Um beijo.
a sua obra e a cidade de São Paulo, elas se confundem, né? A poluição, o caos, a polifonia. E aí eu queria saber de você os prós e os contras de uma cidade tão cosmopolita, tão caótica, tão polifônica como São Paulo. Como filtrar tantas referências? Eu lembro que nos anos 90, fazer música em São Paulo não era uma... Fazer música paulista ou paulistana não era um bom negócio. Você tinha poucos artistas conhecidos que vinham de São Paulo, né? Tinha o Arnaldo Antunes, tinha o Karnak, tinha pouca gente. As novidades vinham muito do Nordeste, acho que muito por conta do Chico Science também, do Mangue Beat. Eu lembro que nos anos 90, a coisa do forró, Mestre Ambrósio, todas as rodas de samba, o pessoal era muito influenciado pelo Rio de Janeiro, ainda é. Acho que desde a explosão do pagode do fundo de quintal em diante. Mas eu ficava pensando, pô, ninguém canta samba de São Paulo, o que será que acontece, né? Eu comecei a ir atrás. Comecei atrás primeiro de alguns ritmos que só tinham aqui em São Paulo, ou tinham em outros lugares do Sudeste, mas tinham em São Paulo também, como o jongo, congada, folia de reis. Junto com isso, eu comecei a prestar atenção nos Mutantes, no Arrigo, que não é paulista, Walter Franco, no Tom Zé. A música do Tom Zé não poderia acontecer em outro lugar. Do jeito que ela acontece, né? Eu comecei a montar algum imaginário geográfico e comecei a forçar para que minha música fosse paulista, sabe? Não foi uma coisa natural, não, porque eu sou muito paulista e acabou acontecendo. Não é, eu tive que ficar evocando essa coisa de São Paulo em mim até começar a aparecer. Guerreira, oh guerreira, e a espada cega corta sem olhar a quem guerreira. Kiko, junto com você tem um grupo muito bom, que é Jussara Marçal, Rômulo Frois, Tiago França. Tem uma turma muito boa que sempre trabalha em volta de você. Quando a gente trabalha em turma, principalmente com gente tão talentosa, a gente fica numa zona de conforto. Até que ponto que isso limita um pouco o processo de criação? Desde o meu primeiro disco, eu sinto a necessidade de trocar muito com as pessoas, né? Tem a coisa do Clube da Encruza, dessas pessoas super talentosas, e existe mesmo uma facilidade, porque tem uma confluência estética de ideias. A gente passou já muito tempo bebendo cerveja e conversando sobre música, sobre canção, sobre estética. Não que não tenha conflitos também tem, não gostei disso, vamos fazer diferente, não sei o quê. Mas eu sempre tento ampliar, né? Eu tento tocar com gente mais nova. Agora, por exemplo, eu estou produzindo o disco do Oji, que é um artista de hip hop, de rap. É um universo muito diferente do que eu vivo, né? Eu participo de discos de rap há 10 anos. Eu tenho uma ligação forte com artistas de rap, Sombra, Baco Exu do Blues, Criolo. Mas era uma coisa, chamavam o Kiko para botar uma maluquice lá, no que já estava construído. Agora eu ter que construir beat é difícil pra caramba, eu aprendo muito. E eu gosto de tocar com outros artistas de outros universos, né? Eu já toquei com o Odair José, já fiz um show com ele, assim, foi um negócio que eu aprendi muito. Tocou, chorou. Meio misturado, e foi tão lindo ver ele cantar e tocar guitarra do jeito que ele toca, com alma, sabe? Eu sinto vontade de gravar com qualquer artista, pode ser sertanejo, qualquer coisa, assim, eu não quero ficar fechado num grupo só, faço o possível para não ficar. Meu amor está vida nossa camada, meu amor brigou, Meu amor brigou, vida moça acabada. Meu amor brigou, vida moça acabada. Eu quero falar de Rastilho. Em que momento que esse disco nasceu para você?
E também, qual foi, na sua opinião, o estopim para que a gente chegasse nesse momento? O Rastilho, ele é engraçado, porque eu não estava calculando muito, né, que seria essa trilha sonora de 2020. Teve muita influência inconsciente mesmo desse Brasil que a gente está vivendo. A impressão que eu tenho do que a gente está vendo acontecer no Brasil é um conjunto de coisas mal resolvidas, de a gente como nação, feridas que a gente tem aberta da colonização, da escravidão, do racismo, do militarismo, da opressão. A gente sempre esconde, né? O brasileiro, acho que até por sobrevivência, para aguentar o que ele já aguentou em 500 anos, ele criou essa válvula de escape de ignorar coisas grandiosas. E nesse ignorar, a gente ignora coisas históricas que elas voltam, né? Começa a voltar. Esse momento horrível de extrema-direita, de fascismo, ela é uma onda mundial também. Eu acho que o bolsonarismo, ele capta essa energia mundial, juntando já com as nossas feridas abertas, isso dá uma combustão muito louca. Eu nunca ia imaginar que aquele deputadinho medíocre, desconhecido, candidato dos neonazistas, ia ser o presidente do Brasil. Acho que ele capta o inconsciente fascista do brasileiro de uma maneira muito eficaz. Eu não sei se ele tem consciência disso. É muito triste, é um momento que a gente vai ter que atravessar e tá chegando cada vez mais a hora de a gente olhar essas feridas aí. Eu acho que esse momento é bom para isso. Se você tem lá um tio que desde as reuniões de criança você lembra que ele era que era um escroto, que mandava a sua tia calar a boca, que passava a mão na bunda de não sei quem, que molestou não sei quem, e falava merda sobre política, e era racista. Esse tio sempre estava na família. A gente passava, né, não, o cara é assim mesmo, não sei o que. Agora ficou insuportável, agora o cara é bolsonarista, agora o cara fala que gay tem que morrer mesmo. A gente fala, pô, esse cara não é idiota de hoje, é idiota agora eu tô enxergando de um jeito que se torna insuportável. Aquela coisa cordial brasileira não tem mais. Ninguém tem vergonha mais de falar que é nazista, que é racista, que é homofóbico. Isso tá escancarado. Hoje a gente encara isso. É a hora. Ô, Kiko, eu comecei esse papo falando um pouco do candomblé. Eu queria encerrar também falando um pouquinho a mais, porque é um tema recorrente na sua obra, um tema recorrente na sua música. E a gente sabe que no Brasil, especialmente, a música ela educa mais do que os livros, porque é um país que lê pouco, mas é um país que ouve muita música. É racional você trazer, por exemplo, o candomblé como uma figura de linguagem, mas trazer temas mais espinhosos ou temas que a sociedade ou parte dela gostaria de colocar debaixo do tapete? É racional isso ou é orgânico? Quando eu faço temas espinhosos, é racional. Eu quero falar daquele, por exemplo, a febre do rato. Eu estava atravessando a rua Celso Garcia, desci do ônibus, e um ônibus lotado, eu com mal-estar, assim, desci para andar na Celso Garcia. Eu estava com a Pérola, minha companheira, e a gente desceu do ônibus. E na hora que eu desci do ônibus, eu pensei isso. Tava cheio de cólera e bestialidade quando teu buzi tava em cima do pastor. Eu acho que essas frases, eu acredito que não é do nada. Sei lá, eu acredito que alguma coisa sopra para você. Não quero fazer nada de mediunidade, nada nesse sentido, mas sei lá por que eu falei essa frase. Tava com a febre do rato, pediu para descer, daí eu falei, papel, porra, febre do rato, todo mundo fala isso lá em Recife, né? Lá, porra, é mesmo. E quando a gente estava na Celso Garcia, a gente passou na frente do Templo de Salomão, na Igreja Universal, na maior Igreja Universal. Eu lembrei de um pastor que era do candomblé, e um dia ele era filho de Exu, largou tudo, virou evangélico, e um dia no meio do culto, o Exu pegou ele arrancou a roupa, pediu para todo mundo sair da frente dele e saiu correndo nu da igreja.
E ninguém nunca mais viu esse cara, entendeu? Não sei o que me levou a escrever essa história, entendeu? Mas eu quis escrever sobre isso, assim, foi um tema espinhoso que eu quis escrever. Mas no caso do Candomblé, foi a coisa de eu vivenciar a religião. Isso apareceu na minha música de uma maneira mais inconsciente, não foi uma coisa de pesquisa, aquilo já estava tão fazendo parte da minha vida e da minha visão de mundo, e isso contaminou muito minha música, né? Acho que foi uma coisa natural, nunca quis ser um pesquisador, nem me considero, e nem sei, e tenho noção de que eu não sei muita coisa, também não sou expert no assunto, nada, eu tenho vivência na religião só. Tava com a febre do rato e pediu pra descer, da Vila Parque Dom Pedro Vila Curuçá. Palhinha! Eu queria que você desse uma palhinha de uma canção que você ouvia na infância, que tocava muito na sua casa. Tem... Eu pensei em vários. Eu vou cantar uma da minha mãe e uma do meu pai, tá? A minha mãe tinha os discos da Beth Carvalho. Eu gosto muito de um disco chamado Na Fonte. Esse disco eu gosto de tudo, mas eu lembrando agora, tem... esse amor que é só meu, nem a lua no céu há de me ver sorrir. Se é pra dividir, deixa um pouco pra mim, que eu nunca mais direi que a vida quis assim. Ai, desse amor que é só meu, nem a lua no céu há de me ver sorrir. O do meu pai eu lembro muito Tião Carreiro Pardinha. O rio de Piracicaba vai jogar água pra fora. Quando chegar a água dos olhos de alguém que chora. Dos olhos de alguém que chora. Uma música que você gostaria de ter feito? Eu gostaria de ter escrito... Nossa, tem várias, mas eu gostaria de ter escrito, sei lá, qualquer música do Noel Rosa. Nasci no Estácio, fui educado na roda de bamba. Sou diplomado na escola de samba, sou independente conforme se vê. Nasci no Estácio, o samba é a corda, eu sou a caçamba, e não acredito que haja muamba que possa fazer eu gostar de você. Eu sou diretora da escola do Estácio de Sá, e felicidade maior desse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. E ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. Muito obrigada, é sempre uma delícia conversar com você. Ô, Adoro, Fabi. fico assim ouvindo a madrugada inteira você falar. Pô, que maravilha. Fico feliz.